Sextou e hoje é dia de Sendo Eu Drica Conexões que Inspiram, dia de estar conectadas com vocês. E hoje nós temos aqui duas convidadas especiais. Eu sou a Rosane Maria Boff, tenho 52 anos, sou casada com o Rafael e sou mãe de 4 filhos, da Sárila, do Zeus, do Ezequiel e da Charmonê. Olha os nomes, gente. Boa tarde, eu sou Ana Paula Bosco, sou empreendedora, empresária no setor têxtil e por muito tempo também atuei com a área de treinamentos, principalmente na parte de desenvolvimento comportamental. E hoje nós temos aqui essas duas mulheres incríveis, né? Vamos conhecer um pouquinho da história da Rosane e com a Ana nós vamos hoje conhecer um pouquinho e entender um pouco sobre inteligência emocional, né? O que é inteligência emocional? Será que se eu sei o que é inteligência emocional, eu posso mudar a minha vida? O meu dia a dia pode ser diferente? Né? Então vamos lá. Ana, o que você tem a nos dizer aí sobre o que é inteligência emocional, Ana? Pois é, né? A inteligência emocional ele é um assunto novo, de certa forma, porque começou-se a falar mais sobre o tema na década de 90, né? Onde a gente começou a ter uma fala maior, e principalmente nos últimos 15 anos para cá, 10 anos para cá, se fala muito mais sobre inteligência emocional, né? Até a nossa rotina, tudo isso tem levado a discutir sobre o tema, né? Então, a inteligência emocional, ela está muito atrelada com a forma como eu me relaciono comigo mesmo, né? E com as pessoas ao meu redor, né? Então, a gente fala muito sobre a questão do interrelacionamento e do intrarrelacionamento, né? Então, envolve a forma como eu faço a gestão das minhas emoções, como eu me comunico, como que eu faço com que as coisas afetem o meu dia a dia, né? Como que eu consigo fazer com que eu tenha uma melhor produtividade, uma vez que eu tenho uma compreensão melhor das minhas emoções. Então, a inteligência emocional, ela vem realmente como um processo de autoconhecimento, de autopercepção, que impacta diretamente na nossa motivação, na nossa produtividade, no nosso foco. No nosso dia a dia. Exatamente. Né? Então, é algo realmente importante, não só para o âmbito profissional, mas para nós enquanto pessoas, né? Seja os nossos relacionamentos pessoais ou os nossos relacionamentos profissionais. Então, é isso, gente. Inteligência emocional é a capacidade que a gente tem de desenvolver a habilidade das emoções, né? Parte, sim. Em boa parte é isso, né? Né, Rô? É isso daí. E por falar em emoções, o que nós podemos falar aí, Rô, de emoções para quem passou pelo tratamento, né? Eu passei, você passou. Emoções são momentos que a gente vive, tem momentos bons, tem momentos ruins, mas eu sempre falo que sempre mais momentos bons do que ruins, né? A gente passou por um momento delicado, mas a gente sempre teve o apoio da família, que é importante, né? Dos filhos, do marido, irmãos, amigos, né? E esse é um momento que a gente realmente descobre quem deve ficar perto, quem deve estar ali no dia a dia com a gente, né? A gente vive esses momentos aí. E que a gente vai... É uma luta diária, né? Eu sempre falo que é uma luta diária que a gente tem com a gente mesmo, né? Com a gente mesmo. De acordar bem, de procurar ter os pensamentos positivos, de também poder transmitir isso para quem está do nosso lado, né? Eu vejo assim. É isso aí. E lembrando que quando nós estamos passando por tratamento também é muito importante essa habilidade, né, Ana, de se conhecer, porque de alguma forma isso traz um impacto no nosso tratamento, e impacto positivo, porque eu acredito que 50% do nosso tratamento é a forma com que eu encaro todo esse processo que eu estou vivendo, e os outros 50% do tratamento é o remedinho que eu recebo aqui na minha veia, né? Sim. Então a forma com que eu estou vendo, a forma com que eu estou olhando. E quando nós passamos por tratamento, tem dias que a gente não está bem. Tem dias que a gente não está bem, tem dia que a gente chora escondido, enquanto toma banho, derruba algumas lágrimas, né? Isso daí. E a partir do momento que a gente entende que
está tudo bem chorar. Se hoje eu tenho vontade de chorar, não tem problema. Eu não preciso guardar para mim e não expor o que eu estou sentindo. Inclusive faz mal, né, Ana? Faz. E assim, quando a gente consegue identificar fatores que acabam impactando, né, na nossa saúde emocional, a gente consegue gerir isso de uma forma melhor, né? Então, querendo ou não, são muitas coisas que nos acometem no dia a dia, né? Desde uma doença, desde o ambiente profissional, né, as responsabilidades, a cobrança que nós temos hoje em dia, né? Então, imagina, se você está passando por um tratamento de uma doença, você também está passando por um processo de autocobrança, de questionamento o tempo todo, né? Então, quando a gente olha para nós, né, buscando entender de que forma que tudo isso está impactando e a forma como eu reajo, você traz um olhar um pouco racional sobre todo esse contexto e começa a identificar, né, o quanto que eu vou permitir que isso me impacte, né? E as pessoas ao meu entorno também, a gente aprende a ligar os nossos filtros, porque se tem alguém que a ação dela, a forma dela se comunicar, a forma dela agir, traz um impacto ruim para mim, negativo, gera algum tipo de gatilho que me desestabiliza emocionalmente, ou eu vou ter uma conversa com essa pessoa, ou eu vou me afastar dessa pessoa, né? Ou eu vou ressignificar como que aquilo vai impactar em mim. Então, quando a gente começa a ter essa percepção e esse autoconhecimento, essa busca desse autoconhecimento, eu entendo como que os fatores externos impactam na minha vida e principalmente a forma como eu reajo. Então, é muito mais sobre a forma como eu reajo do que propriamente dito sobre aquilo que vem para mim, né? Então, quando a gente está falando sobre como melhorar, potencializar, fazer um bom uso da inteligência emocional, está muito atrelado a isso. É a forma como eu reajo com tudo que vem até mim, né? Principalmente dos fatores externos. Porque se eu tenho algo que está impactando, eu vou olhar e vou perceber como que eu consigo ainda gerenciar e me manter motivado frente a esse desafio. Né? O que de fato vai ser o ponto central do meu foco, que faz com que eu me perceba, que eu me conheça, e aquilo vai fazer meu processo de automotivação, né? Então, é extremamente importante isso, parar para você se analisar, né? Porque assim, exatamente, o autoconhecimento. Porque hoje em dia também, assim como a gente tem as doenças, né, físicas que nos acometem, as doenças emocionais também vêm muito forte. E muitas vezes, quando a gente está passando por um desafio maior, né, que nem no caso do tratamento, a doença emocional, ela vem junto também, né? A ansiedade, a depressão, muitas vezes pode vir acometer. E a gente fazer esse processo, essa autodescoberta, faz com que a gente também se cure mais rápido desse processo, né? Eu sempre falo que o se permitir, né? Porque a gente às vezes não se permite, que nem você comentou, né? Ou chorar no banheiro, ou se permitir, ou falar para as pessoas ao seu redor, hoje eu não tô bem, eu não tô legal, não quero muita conversa, quero ficar no meu cantinho. Então, às vezes, o mais difícil que eu vejo, né? Falando por mim, assim, é o se permitir, porque eu não me permitia esse momento. Eu queria sempre estar forte, mas chega... o tempo inteiro para você e para os outros. E para os outros, isso. Então, a partir do momento que eu comecei a me permitir, né? Não, eu tenho esse direito de chorar, eu tenho o direito de não ter um dia legal, e isso é maravilhoso. Depois, quando você começa a perceber o quanto bem te faz, né? É a boa gestão, né, das nossas emoções, né? Semana passada nós entrevistamos a Andréia, que é uma enfermeira oncológica, e a Andréia nos relatou que é muito comum. Ela falou assim, que ela vê o paciente ali forte, sem derrubar nenhuma lágrima, está ali forte. E do outro lado, a família também tentando dizer que está tudo bem, querendo mostrar que é forte, né? E os dois lados sofrendo. Quem está passando por tratamento está ali sofrendo, né? Porque quer dizer que está tudo bem. E o ente querido também, a esposa, os familiares também ficam lá nessa mesma situação. E aí ela deu uma dica bem interessante. Ela disse assim que é muito importante o diálogo, é muito importante conversar. Verdade. Isso até eu comentei com meu filho hoje, que uma das coisas que eu acho muito interessante e importante lá em casa, que nós somos muito amigos dos outros. Né? E tanto meus filhos comigo, como eu com os meus filhos. Então, eu acho que esse momento de você ter com a tua família, de poder conversar, de poder falar, né? Chamar, senta aqui, vamos conversar, que hoje a mãe não tá legal, a mãe
né? A mãe gostaria que vocês... a mãe precisa de um abraço, a mãe gostaria que vocês fossem dar uma volta. Eu falo, filho, vamos no lago hoje, que eu amo ir no lago, né? Sim. Aí eu falo, filho, vamos lá com a mãe hoje precisa dar uma volta. Ele, vamos, mãe, vamos. Então, minha filha também, eu me falo, filha, a mãe só quer um abraço hoje. Que delícia. Passa aqui que a mãe quer um abraço, ela vem. Então, eu acho que isso é muito importante, sabe? Nossa, que gostoso. A gente se dá essa... Eu falo que é uma libertação. Porque a gente acaba se libertando de tudo aquilo ali que a gente fica preso, né? Que é do tratamento. Que são os medos, as angústias, né? Muitas coisas que às vezes a gente não... Que nem você acabou de falar. A gente não quer mostrar para ninguém. A gente quer se mostrar sempre forte. E isso atrapalha muito no tratamento. E medos é o que a gente... O medo... Se hoje perguntar para qualquer mulher, quando ela recebe o diagnóstico de câncer, ou para qualquer ser humano, né? Não sei as crianças, porque eles não têm ainda essa noção, mas o medo da morte é algo assim bem... É a primeira coisa que passa pela nossa cabeça, né? Vou bater a cachuleta. E aí, quando nós começamos a ter contato com... histórias, com pessoas que passaram por aquilo que nós estamos passando e que essas pessoas estão bem, você fala, não vou bater a cachorreta, não, eu vou viver muito, eu tenho sede de viver, o que depender de nós, né? 30 anos ainda. Vai longe, né? É isso aí. Ana, deixa eu te pedir, quais são os sinais de que estamos precisando desenvolver melhor a nossa inteligência emocional? O ser humano, ele dá algum sinal dizendo que as coisas não estão legais e que é preciso fazer alguma coisa? Muitos sinais. Muitos sinais? Então, vamos lá. Assim, a tua produtividade, provavelmente você está com dificuldade de concentração, de foco, de uma produtividade melhor na tua rotina, seja o ambiente em casa ou fora. A sua autorregulação, né, com relação à forma como você reage à ação do outro. Se você não consegue se controlar, tem uma impaciência. Exatamente, a impaciência, né? A dificuldade de se comunicar, de se expressar, a desmotivação, então é porque tem algo que está desregulado também. Sim. Então é um momento de você olhar e começar a perceber, né, o que eu preciso alinhar para que eu consiga fazer uma melhor gestão, né? Então muitas vezes isso vai puxar por uma terapia ou por uma mentoria, depende muito do nível, do âmbito, né? A pessoa tem que se perceber o que ela está buscando. Mas a inteligência emocional, ela nos permite fazer com que a gente tenha um melhor controle, né, sobre as coisas, uma melhor percepção, aquilo que a Rô colocou, né, de se permitir. Por que a gente, quando você está num processo onde você não consegue identificar muito bem, você não se permite a nada, né, você está naquele processo de cobrança, aquele estresse, né, e nada vai para frente, tudo fica travado. Então, quando eu me permito, o que é o me permitir? Eu me conhecer, né? É o autoconhecimento. Então, se eu me conheço, eu sei, por exemplo, eu sei que quando a Drica faz tal coisa, me incomoda. Então, por que me incomoda? Por quê? Né? Por que o gesto, aquele gesto, aquela forma que ela fala me incomoda? É porque eu não gosto disso. Tem como eu controlar isso? Tem como eu falar, pra Drica não fazer mais? Não. Mas, então, como é que eu mudo isso em mim? Essa percepção. Porque a mudança tem que partir de nós, exatamente, vezes, né? Exatamente. Do outro, né? A gente fica muito nesse processo, assim, né? Esperando muito do outro, muito terceirizando. Eu terceirizo o meu fator motivacional, eu terceirizo as minhas responsabilidades, eu terceirizo os outros, por tudo que algumas coisas que acontecem na minha vida também. Exatamente. E aí, um dos pilares da inteligência emocional é a autorresponsabilidade, né? É a autorresponsabilidade, porque se eu estou reagindo nervosa diante de uma fala sua, se eu estou reagindo, né, de uma forma áspera, agressiva, etc, ou me causou, ou tô chorando, etc, de alguma forma veio algum tipo de atrito, eu preciso entender o porquê que isso está gerando, né? A forma como eu estou recebendo isso, né? O ambiente que eu estou inserido, por que muitas vezes aquilo me desestabiliza também. E é trazer essa autorresponsabilidade para que você se perceba primeiro e entenda o que você precisa desenvolver, o que precisa ser olhado com carinho, com atenção, né? Por isso que a gente fala, se é um ponto que precisa ir para terapia, se é um ponto que precisa ir para uma mentoria. Muitas vezes, dentro do ambiente profissional, a pessoa ela quer crescer de cargo, vamos assim dizer, né? E às vezes falta uma autorregulação ali só para que ela consiga perceber e melhorar a comunicação dela. Então, eu vou para uma mentoria profissional para me dar um auxílio. Os caras ajudam, né? Exatamente. Eu estou com uma dificuldade da minha motivação, não estou conseguindo me motivar, tem alguma coisa que está diferente.
vamos pra terapia, vamos conversar também, né? Porque isso ajuda muito. Eu falo por mim, né? Porque por mais que tenha tido as formações, né, sempre estudando, sempre trabalhando, dei muito treinamento nessa área, mas eu tive um período que eu passei por depressão. E eu lembro que eu me questionava assim, mas eu me conheço, por que eu estou passando por isso, né? E eu fui para terapia, né? Porque eu sabia que era um pouco mais além aquele processo. Só que no momento que você se conhece, que você começa a perceber e mapear, isso me dá gatilho, né? Me deixa nervosa, me desregula. Então eu preciso olhar isso de uma forma diferente, perceber o porquê, né? Na vida profissional, o que está me tirando o foco, de que forma que eu consigo trabalhar minha motivação, descobrir o que me motiva de fato, né? Porque os desafios eles vão ser diários. Isso faz com que a gente consiga gerir muito melhor as coisas ao nosso redor, né? E aí que vem a produtividade, aí que você vê bons líderes, aí vem pessoas que elas conseguem ter aquele destaque, aquele crescimento. Por quê? Porque ela conseguiu alcançar, né? Esse processo de autocontrole, de autorresponsabilidade, de autoconhecimento, né? Ela faz realmente uma boa gestão da inteligência emocional dela, né? Habilidades aí, né? A terapia é maravilhosa. Eu falo que desde que eu comecei a fazer terapia, a minha vida mudou assim 100%. Eu falo que todo mundo deveria passar pela terapia. Eu também falo. Eu indico pra agora. O que eu puder indicar, eu falo, faça terapia que vai mudar tudo. Exatamente, né? Exatamente. E a gente vive num momento que a gente precisa, né, desse suporte. Né? É muita pressão no nosso dia a dia cotidiano, né? Muita coisa tá vindo aí, né? Muita informação. Então, às vezes, a gente começa a ter dificuldade de assimilar tudo isso, né? Muita coisa. O mundo é uma loucura o tempo inteiro, né? A gente não para. Não. Hoje mesmo eu esqueci de levar minha filha para fazer aula de estimulação visual. E aí a prof me manda uma mensagem: Dri, você não vai trazer a Verena? Eu falei, misericórdia, esqueci. Aí corri para levar a Verena a fazer estimulação visual. É a correria do dia a dia, né? Sim. A gente acaba, né? Esquecendo. E muitas vezes, quando nós não dominamos as nossas emoções, em meu caso, eu sou muito ansiosa. Aí acaba desenvolvendo também, como é que fala? Físico, Ana. Por exemplo, eu tenho psoríase. Eu ia falar psoríase, psoríase. Psoríase, eu tenho, gente. Eu sofro de psoríase desde a minha infância. Desde que eu me conheço por gente, eu sofro dessa. E eu não descobri qual que é a causa da minha psoríase. Faço tratamento hoje, sim. Você vê? É que o corpo vai... Por quê? Porque eu não desenvolvi a habilidade de gerenciar as minhas emoções. É isso, né, Ana? Alguma coisa me desestabiliza. Impacta. Muitas coisas podem nos impactar, mas o emocional, ele reflete no teu corpo, né? Então, reflete. Porque assim, quando você tá com eu lembro que quando eu acabei estudando um pouco mais durante o período da depressão, quando você tá em sofrimento psíquico, né? Teu corpo vai reagir de forma física. Sim. Né? Então, ele vai responder. Porque impacta, de alguma forma, ele vai gritar, né? Vai gritar. Por isso que é tão importante a gente parar e fazer esse olhar para si, né? E entender e também aprender a controlar a autocobrança, né? A gente vive com o chicotinho, né? Se autofragilando. E aprender a dosar isso, a controlar, a se perceber, né? Entender que o erro faz parte do processo, né? A ansiedade é você querendo prever o futuro, aquilo que não pode ser previsto, é você querer controlar aquilo que não pode ser controlado. E principalmente a ansiedade, muitas coisas, é tudo coisa da nossa cabeça, né? Sim, uma pessoa coisa que ansiosa, não aconteceu ainda e que você tem medo que aquilo aconteça. Exatamente. Mas, gente, a partir do momento que eu tomo consciência de que é algo só do meu pensamento, é algo interno, algo meu. Também ajuda você. A pessoa ansiosa, ela prevê todos os futuros possíveis. Nossa, né? E os piores. Mas esse que é o ponto, é você aprender que você não tem controle sobre tudo. Você tem controle sobre as tuas ações. Isso. Não sobre as ações do outro, sobre as ações dos fatores externos que estão te cercando. Você tem controle sobre as suas ações. Então, você aprender a fazer a boa gestão, né, da inteligência emocional é você aprender a ter controle sobre as suas ações, né? A forma como eu reajo com tudo ao meu entorno. Então, eu sei que a forma como eu vou agir com você, eu vou buscar ser o melhor. Mas eu não tenho como prever a sua reação, né? Então, até porque nós somos diferentes, né, Ana? Exatamente. Cada um aceita as coisas de um jeito. Então, assim, se eu busquei agir da forma mais correta possível, você teve uma reação que não foi positiva, eu preciso criar um filtro e ter a racionalidade de entender que
A tua resposta pode estar ou não diretamente ligada comigo. Você pode estar passando por um problema pessoal seu, e isso está afetando da forma como você reage às coisas. Então, os teus filtros precisam ser revistos, né? E muitas vezes a gente leva tudo pro lado pessoal, né? Nossa, a pessoa, ela respirou fundo do meu lado. Por que ela respirou fundo do meu lado? Desculpa, eu era assim. A pessoa só respirou fundo do seu Eu era lado. assim, né? O jeito que olhou, o jeito que o corpo fala, né? Exatamente. Aí já dá confusão. E não. E às vezes também querer buscar o problema dos outros, resolver tudo, né? Quero resolver tudo. E qualquer coisinha, até um olhar, né? Até um olhar. Eu, muitas vezes, até um olhar eu já ficava... Né? Exatamente. Então, a gente precisa criar essa conscientização, né? Eu tenho controle sobre as minhas ações, não sobre as ações do outro. Isso aí. E o importante é que, falando de inteligência emocional, não tem nenhuma fase da vida que você fala assim, não, agora eu não posso desenvolver essa habilidade. É algo que pode ser desenvolvido no decorrer de toda a vida, né, Ana? Toda Isso vida, é muito legal, né? Porque a gente está vivendo ciclos o tempo todo, né? Isso é Mudança muito profissional, bacana. passa por alguns desafios, são questões de saúde, são questões de família, né? Então, assim, cada nova fase da nossa vida, a gente precisa desenvolver novas competências, novas habilidades. Então, assim, o tempo todo você está em processo de desenvolvimento. E você ter essa percepção que você está em um processo de aprendizado contínuo, faz com que você se perceba que você não tem como ser perfeito. Não tem como você buscar a perfeição em algo que está em aprendizado contínuo, né? Você busca ser o seu melhor, mas a perfeição, você não vai alcançar, né? Então é difícil, porque quem tem um perfil mais perfeccionista sofre, né? Geralmente a ansiedade vem fundo, né? É complicado. Então, a gente aprender a controlar esse perfeccionismo é um desafio muito grande. Eu falo por mim, né? A gente aprender a controlar esse perfeccionismo é muito difícil, mas quando a gente aprende e entende que o seu melhor é o que é perfeito, né? Se você fez o seu melhor, você se esforçou, aquilo, você fez o que você podia com as ferramentas que você tinha, com o que você tinha naquele momento. E aí a gente aprende a olhar as coisas de uma forma mais leve. E até a cobrança ela vai diminuindo, vai baixando com o tempo, né? Então a gente tem que ter esse carinho com a gente, né? Eu gosto de falar assim, que a inteligência emocional é você ter um momento de carinho consigo mesmo. Eu andei estudando um pouquinho sobre amor próprio. E aí foi algo assim fantástico. Eu acredito que para mim foi a virada de chave na minha vida. E se hoje também eu estou aqui apresentando o programa, colocando em prática esse sonho de compartilhar histórias, é porque eu li um livro e nesse livro falava muito do amor próprio. E o que ele fala sobre o amor próprio? Ele fala que que eu não posso, que quando eu desenvolvo o amor próprio, eu não me julgo por nada que eu fiz. Então, por exemplo, daqui uns 2, 3 dias eu vou assistir esse programa e falar, meu Deus, sabe, você não foi bem, você, tipo assim, eu me cobrei, eu me criticando, né, daqui uns 2, 3 dias, quando eu vou assistir de novo esse nosso bate-papo, eu jamais vou me criticar, porque neste momento que eu estou aqui agora, com essas duas pessoas maravilhosas, eu, Drica, estou dando o meu melhor. Então, se eu tenho amor próprio, eu jamais vou me criticar, né, por algo que talvez eu poderia ter feito diferente. Não. Neste momento, eu estou dando o meu melhor. Exatamente, não é verdade, Ana? Exatamente. E a gente faz aquela avaliação, né? Nossa, aqui eu posso fazer diferente. Olha, aqui que legal. Aqui eu tenho um ponto de melhoria. Aqui eu posso ser diferente. Então você não faz o julgamento. Você faz a análise, você se percebe e você fala assim, né, nossa, eu tenho potencial para melhorar aqui. Isso. Então no próximo eu vou testar. Eu vou fazer diferente. Perfeito. E é isso que a gente tem que olhar no nosso dia a dia, né? A gente tem que olhar que os nossos resultados, eles são provenientes desse olhar com carinho, né? Igual você estava comentando, né, Rô? Hoje não tô legal, né? Ou hoje eu quero um abraço dos meus filhos, hoje eu preciso disso, né? Eu preciso desse momento, né? Da mesma forma que você se permite, assim, não, hoje eu preciso ficar quieta, eu preciso ficar em silêncio, para me autorregular, para poder ficar tranquila. Por quê? Porque daí amanhã eu vou poder ser melhor, né? Esse que é o olhar, né, que a gente precisa ter. Isso aí. E você, Rô? Para você que passou por momentos aí difíceis na sua vida, como que você fez essa gestão aí da inteligência emocional? Como que você conseguiu desenvolver essa habilidade para
ser hoje essa mulher aí alegre, sorridente, de uma energia incrível, uma vontade de viver, gente, que é algo assim espetacular, uma mulher de muita fé. Essa é a Rô. Mas deixa ela falar um pouquinho. Eu fui buscar ajuda. Buscar ajuda. Eu percebi que eu precisava fazer terapia. Algo que eu, assim, eu vi os outros falando, eu tô fazendo terapia, pra mim, tudo doido. Em terapia. Ficar sentado lá 1 hora. Aí um dia conversando com os meus filhos, porque meus filhos todos fazem. A minha filha falou, mãe, a partir do momento que você fizer terapia, você vai ver a mudança, porque a terapia, a gente tem que ver como que é um direcionamento, né? A terapeuta vai te ajudar ali a conseguir resolver coisas que você sozinha não consegue. Aqui, ó, da cabeça, né? Pensando coisas que você não... Tem coisas que você não consegue tomar decisão, que você vai, às vezes, pedir para uma terceira pessoa, que vai ficar te julgando, vai ficar te apontando. Então, ó, você vai lá conversar, a terapeuta, ela vai te direcionar. Então, foi ali que eu comecei a me conhecer melhor. Foi ali que eu comecei... Não, peraí, aqui eu tô errada. E agora? Tem que consertar isso aqui, né? Isso, como que eu posso ser melhor? Isso, o que eu vou melhorar aqui? Eu preciso melhorar aqui. Aqui também. Ai, mas eu tenho aquele sonho lá para realizar. Mas aí a terapeuta vai olhar para ti e vai falar, e por que não realizou? O que você está esperando? Esperando o quê? Ajudou a realizar do filho, do marido, não sei, mas e o teu? E você? Você, Rosane. Então é isso. Eu descobri que eu, Rosane, poderia ser melhor, fazer melhor, como você falou, né? Fazer tudo melhor. E que amanhã é um outro dia. Se eu não conseguir fazer hoje, tranquilo, tá tudo bem. Amanhã é um outro dia, é um recomeço, e eu posso fazer amanhã. Né? Em todos os aspectos, em todas as áreas. Porque para mim foi muito difícil, assim, eu sempre fui lidar no 320. Bem agitadinha. E aí quando vai fazer um tratamento oncológico, não adianta, você não resolve mais nada. Se você não tem controle. Não, assim, né, o médico é que vai falar, Rosane, agora é assim, 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 e você, óbvio, né, tem que ter o controle, tem que se ajudar. Claro. Você vai ter o controle de como você vai reagir a tudo. Isso, e eu decidi assim, eu chorei 1 semana. Aí depois eu falei assim, não, agora acabou, agora eu preciso lutar. Eu fui buscar. Aquela pessoa lá sobreviveu 15 anos. Aquela lá 12. Ops, peraí. Então eu não posso viver esses 15, 20, 30, né? Eu fui buscar ajuda e foi a melhor decisão que eu tomei. Porque hoje eu sou uma outra Rosane. E hoje você continua fazendo terapias ainda ou só foi? Faço também. Toda semana. Toda semana? Toda semana. Eita, uma vez por semana eu faço terapia. Que bacana. Faço com a doutora Ângela, que é uma bênção. A doutora Ângela. A terapeuta da ONG. Terapeuta da ONG Amigas do Bem Viver. Então, a Rô comentou que ela chorou um pouquinho, né, amiga, quando descobriu o tratamento. Eu também. Chorei muito, muito, muito. Só que eu chorei um pouco mais, tá, amiga? Eu chorei por 15 dias, gente. Por 15 dias eu chorei praticamente manhã, tarde e noite, né? Até por conta da história da minha família, porque eu perdi meu pai, né? Perdi minha mãe. Mas, enfim, aí passado esses 15 dias eu decidi que a minha história seria diferente e que eu tinha 2 filhos que dependiam de mim. E aí eu pensei, pronto, a doença já está em mim. O que é que eu, Adriana, posso fazer agora, né? O câncer já estava. O que a gente gostaria de fazer era fechar os olhos e num passe de mágica, o tempo passar e aí estou curada. Mas não, é necessário passar por todo um processo para conseguir obter a cura e poder ter qualidade de vida e viver bem, né, Rô? Sim. Não tem uma mágica. Não. Preciso viver todas as fases, né? E algo que eu quero deixar aqui, assim, que o meu resultado é um câncer metastático, né? Sim. Que se fala muito pouco da metástase. Mas a metástase tem cura. Ela tem cura e você pode ter uma vida quase que normal. Sim. Né? A Rô teve o primeiro câncer foi há quando? 13 anos atrás. Há 13 anos atrás. Câncer de mama. Um CA de mama igual o meu, né? Agora 2 anos e meio voltou metastático dele. E o que é um câncer metastático, amiga? É um câncer que ele se espalhou por vários lugares, né? Que nem do meu diagnóstico é um câncer de mama, que voltou nas mamas, fígado e ossos. Então ele voltou bem bravo, bem nervoso.
Você é mais nervosa que mais nervosa. Eu falei, peraí, que eu sou um pouquinho mais forte que você. Então, brava, eu sou um pouco mais. Dura, eu sou mais durona. Então, é por aí. E no começo foi um choque, né? Porque metástase, você já liga mais ainda com a morte, né? Pronto, agora acabou. Sim. Assusta mais Assusta o nome, mais. Né? A palavra câncer em si já assusta. Sim. Agora, quando você recebe o diagnóstico de câncer metastático, aí pronto. Aí, se não tiver um controle tem que ter, porque, emocional, porque a família vai receber, né? A família já vai receber um diagnóstico pior ainda do que já recebeu. Então é você sendo forte duas vezes, né? Então, assim, só que eu fui pesquisar muito, fui conversar com várias pessoas que tiveram também, né, porque eu pensei assim, se eu vou ficar só por mim ali aquela coisa dentro de mim, como que eu vou lutar? Eu preciso conhecer pessoas que já tiveram, eu preciso conviver, estar ali junto. Aí, quando eu vi que tinham mulheres assim que estavam 15 anos, 16 anos vivendo bem, você pensou, não, eu também chego lá. Eu chego lá, vou lá, eu vou lutar. E a medicina está muito avançada, né? Então não tem porquê a gente. E eu sempre falo, os médicos estão lá, eles estudaram, fizeram faculdade, especialização para estar lá cuidando da gente. Então por que eu não vou fazer a minha parte? Eles vão fazer a parte deles, então eu preciso fazer a minha. Os 50% deles está garantido, e o nosso? E o nosso. Só depende de nós, né? E foi aí onde eu decidi que eu ia lutar e que também eu tenho algo dentro de mim, assim, que a gente precisa mostrar para as mulheres que estão aí, né? E fora que o câncer tem cura e a metástase também tem cura. Porque hoje o meu diagnóstico é maravilhoso, né? Os nódulos das mamas sumiu, do fígado sumiu. Então tem um quadrante só na coluna que daqui um dia eu vou vir aqui e falar que sumiu também. Mas os médicos falam que é emocional. A forma como a gente reage, ela pode nos adoecer ou nos curar. Né? As doenças psíquicas, elas acabam descarregando no nosso organismo, né? Querendo ou não, o estresse, né? Os picos de estresse, a questão hormonal, tudo isso vai impactando, né? E outra que tem outros fatores externos, né? Alimentação, etc., que também já contribui um pouquinho, né? Um conjunto de fatores, né? Mas o emocional, ele te adoece muito, assim. Então, desde uma queda de cabelo a algo mais grave, ele pode potencializar de certa forma, né? Sim. E querendo ou não, quando você não se cuida emocionalmente, você tá dando uma informação pro teu cérebro, do meu ponto de vista, né? Eu falando como eu, Ana. Você tá dando, tipo, tô desistindo, né? Então, assim, você precisa trabalhar a sua automotivação, né? A sua percepção e olhar assim, não, o que eu posso fazer? O que está no meu controle? O que pode ser diferente? Como que eu posso encarar isso de uma forma melhor? Né? Se está difícil, como é que eu posso tornar isso menos difícil? Como é que eu posso tornar mais fácil? Como é que eu supero isso? Como é que eu busco? E conforme a gente passa pelas experiências, quando vem algo, às vezes até maior, a gente encara de uma forma diferente, porque a gente percebeu que a gente foi capaz de passar por algo já. Então o aprendizado já ficou. Então eu pego todo aquele aprendizado e trago para mim agora, para o momento atual, de uma forma muito melhor, né? E consigo aplicar aquilo e trazer, né, um equilíbrio muito melhor, melhores resultados, ter um olhar diferente sobre as coisas, né? Sim. E algo assim que eu levo muito pra mim é de eu me olhar todo dia no espelho e eu me amar da forma que eu sou, do jeito que eu tô. E é isso aí, meninas. Nossa, isso é bem importante, que nem a Rô já comentou aqui, pessoal, a importância da família, né? A importância da família, confiar nos médicos e nós, enquanto seres humanos, fazermos também aí a nossa parte, né, Rô? Alguma mensagem final, Rô, que você queira deixar para quem está nos assistindo? Queria deixar que hoje as pessoas agradecerem, ser mais gratas, né, a cada dia por tudo que a gente tem e não esquecer que tem um Deus maior e que é Ele sempre, que se a gente agradecer e nos permitir, né, a ter esses momentos com Deus, que tudo é diferente e darmos mais valor para nossa família, tiram mais momento com a família, tenham mais tempo com seus filhos, com o esposo, com a esposa, que a base de tudo é a família. Perfeito. E você? Ela falou tudo, né? Mas ela falou algo muito importante. Dentro da mentoria, dentro da parte de desenvolvimento comportamental, a gente trabalha muito sobre a roda da vida. São vários pilares. Né? E ela nos ajuda a fazer esse equilíbrio emocional, né? E exatamente, o espiritual e os relacionamentos são fundamentais. Se esses dois pilares não estiverem caminhando bem, o resto dá uma mancada, né? Fica uma mesa manca, vamos assim dizer, com a perna mais curta de um lado, não tem como, né?
nunca vai equilibrar muito bem. Então, é importante a gente fazer esse olhar, né? E quando a gente faz esse olhar, a gente começa a dar o devido valor para aquilo que realmente tem que ter importância na nossa vida. Verdade, né? Exatamente. E só agradecer, Drica, pela participação. Imagina, eu que agradeço. Sempre é um prazer. Então tá. Gratidão a todos os apoiadores do programa Sendo Eu Drica, Conexões que Inspiram. E para você, empresário, que gostaria de abraçar a causa conosco, entre em contato comigo ou entre em contato com o pessoal da Gazeta e me ajude a manter esse programa que tem como objetivo aí ajudar mulheres e impactar vidas. E beijo para vocês, até a próxima!